Grande abraço para você ligado no Futebol na Canela nesta quinta-feira de eliminatórias da Copa do Mundo. Daqui a pouco tem Bolívia e Brasil, claro, você vai conferir aqui, parceria com a Rádio Band de Costa Rica. Vamos passar primeiro pelos resultados de ontem, dos jogos que aconteceram na quarta-feira, começando, claro, pelo título da Primeira Liga. 0-0 para Londrina e Atlético Mineiro. Nos pênaltis, o Londrina venceu por 4-2, destaque para o goleiro César do Londrina, defendeu 2 penalidades e ajudou o Londrina a conquistar o título inédito da Primeira Liga. Ano passado o campeão foi o Fluminense, que foi eliminado este ano pelo Londrina, e agora o Londrina se sagra campeão da Primeira Liga. Parabéns à torcida londrinense. Alô, Hugo Carneiro. Parabéns, o Londrina é o campeão da Primeira Liga. Oitavas de finais da Copa Argentina. Nesta quarta-feira o Olimpo bateu o Gimnasia Mendoza por 3-2. O Olimpo está classificado. O Atlético Tucumã fez 4-0 no Sarmiento. E o União de Santa Fé empatou 0-0 com o Deportivo Morón. Nos pênaltis, o Deportivo Morón venceu por 5-4 e está classificado para a fase quartas de final da Copa Argentina. Tivemos também ontem, pelo Campeonato Belga da Segunda Divisão, o Westerlo perdeu do Sangaloa em casa 3-0. Amistosos internacionais, Wolfsburg fez 2-0 no Utrecht. Tivemos também Segoviana perdendo o Retafe por 2-1. O Venlo fez 5-0 no The Treffers. E o Badajoz bateu o Alavés 2-0. Amistoso internacional entre seleções, Oman e Jordânia ficaram no 1-1. Italiano da Série C. Jogos que aconteceram ontem, o Piacenza bateu o Gavorrano em casa por 3-0. Monza e Alexandria empataram 1-1. Siena ficou no 0-0 com Gianna Hermínio. O Sant'Arcangelo empatou 1-1 com o Reggiana em casa. Tivemos o Sul de Tirol batendo o Modena 3-1 e o Vicenza bateu o Fano Alma por 2-1. Copa da Liga do Japão, ontem o Cerezo Osaka empatou com o Gamba Osaka 2-2, enquanto o Vegata Sendai fez 3-2 no Kawasaki Frontale. Copa da República Tcheca, o Pizek perdeu do atual campeão Zilin 2-0. Tivemos também o Ust perdendo do eslovaco 2-0. Campeonato venezuelano ontem, tivemos o Deportivo Lara batendo o Monagas 2-0, Trujillanos e Metropolitano 1-1. O Atlético Venezuela perdeu do Caracas 1-0, Carabobo e em casa empatou 0-0 com o Estudiantes de Mérida, enquanto o Real Espor ficou no 2-2. Aliás, perdeu por 2-1 do Zulia. Nesta quinta-feira, rodada importante das eliminatórias da Copa do Mundo. São vários jogos. Daqui a pouco, 4 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul, tem Bolívia e Brasil. A Venezuela recebe o Uruguai às 18, às 19h30. Tem Argentina e Peru, Chile e Equador, Colômbia e Paraguai. Eliminatórias europeias. Tem Azerbaijão e República Tcheca, Irlanda do Norte e Alemanha, San Marino e Noruega, Armênia e Polônia, Montenegro e Dinamarca, Romênia e Cazaquistão, Inglaterra e Eslovênia, Malta e Lituânia, Escócia e Eslováquia. Lembrando que pela repescagem das eliminatórias asiáticas, jogo de ida, empate entre Síria e Austrália 1-1, o jogo que foi na Malásia. Amistosos entre clubes, hoje tem Luzern e Aral, Bayer Leverkusen e Fortuna Köln, Torino e Casale, o Zurique pega o Vaduz, o Freiburg o Estrasburgo, o Mais pega o Sandhausen, tem o Eibar pegando o Leganes, o Deportivo La Coruña vai encarar o Corinthians, o time sub-20 do Corinthians está na Espanha para um torneio internacional, enquanto o Celta de Vigo pega o Pachuca. Amistosos entre seleções, tem Taiwan e Mongólia, Myanmar e Tailândia, Hong Kong e Laos, Irã e Togo, Catar e Singapura, Iraque e Quênia. Copa da Ásia, teve jogo adiado entre Coreia do Norte e Malásia. O jogo não vai acontecer nesta quinta-feira. Tivemos também, pela Copa da República Tcheca, vamos ter, aliás, o Vitória Pilsen pegando o Opava. E pelo Campeonato Italiano da Série C, o Podernone vai encarar o Gubbio, enquanto o Teramo pega o Veralpsalo. São os jogos de terça e quarta e quinta-feira pelos campeonatos nacionais. Vamos às notícias do futebol em Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, na Federação de Futebol, os clubes da Série A remanescentes do último estadual e a federação se reuniram. 8 clubes estiveram presentes, a ausência apenas do 7 de setembro e também da equipe do Naviraense. Os dois não estiveram lá
questões administrativas foram tratadas, principalmente relacionadas à quantidade de datas que teremos no próximo campeonato estadual. Também houve um esboço de uma possível mudança no formato da competição. Lembrando que foi uma reunião apenas administrativa, não é o arbitral. O formato que foi debatido na manhã desta quinta-feira foi uma mudança de fase em relação aos grupos e as fases da competição. A primeira fase seria dividida em 3 grupos com 4 equipes. As equipes jogariam dentro de cada grupo. Os 2 melhores de cada grupo se classificariam, mais os 2 melhores terceiros colocados. Seriam 2 grupos com 4 equipes, turno e retorno. As 2 melhores de cada fase iriam para a semifinal. E aí mata-mata, semifinal e final. Lembrando ainda que os 3, o último de cada grupo, o último do A, do B e do C, nesse formato, disputaria o torneio da morte, que é um triangular da morte também em turno e retorno. Os presidentes vão levar para os seus diretores, vai ser debatido, e aí dia 15 de novembro se baterá o martelo se vai mudar o regulamento, se não vai, se vai continuar como está. Mas a proposta debatida nesta quinta-feira foi essa, da divisão, em vez de 2 grupos de 6, 3 grupos de 4 equipes. Também o Tribunal de Justiça Esportiva do Mato Grosso do Sul despachou para julgamento a denúncia feita da SERC contra o Comercial em relação ao número de inscrições do Comercial na competição. Aliás, daqui a pouco você vai ouvir aí entrevista exclusiva com o presidente da SERC, João Félix, que vai falar muito desse movimento da SERC contra o Comercial e falou um monte sobre o tribunal. A Comissão de Arbitragem da Federação divulgou a escalada semifinal do Estadual Sub-17. O presidente da Comissão de Arbitragem, Manuel Paixão dos Santos, através do instrutor Antônio Flávio Alves, divulgou a escala para o jogo CNC Arte neste sábado, 4 da tarde, no estádio Andradão. Apita o jogo Renan Barbieri, que será auxiliado por Altair Tavares e Claudemir Simões. Emerson Mendes será o 4º árbitro da partida. O site Gazeta MS divulga que o Operário Dourados embarca para fazer temporada no interior de São Paulo antes da estreia no campeonato estadual da Série B. No início da tarde de quarta-feira, a Comissão Técnica do Operário embarcou rumo ao interior de São Paulo. A pequena cidade de Ouro Oeste, distante 700 km de Dourados, foi o local escolhido pela diretoria do clube para fazer a pré-temporada de olho na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Estreia dia 21, 19 horas, contra o Sena de Nova Andradina. Jogo no Douradão, se tiver laudo, né? Tá marcado no Douradão. Site Sport MS do Cláudio Severo dá destaque que a autorização da FIFA para manter a Série B, C e D do Campeonato Brasileiro em atividade durante a Copa do Mundo de 2018. Obviamente a Série A vai paralisar, mas as outras divisões vão continuar normalmente. Lembrando ainda que Corumbaense e Novo Operário serão os representantes do Mato Grosso do Sul no Brasileiro da Série D na próxima temporada. Site Globoesporte.com destaca que o Ministério Público alerta sobre irregularidades para a realização de jogos do estadual no Morenão. Está interditado o estádio Pedro Pedrocian. Aliás, o Ministério Público afirmou que os promotores terão 60 dias para analisar os laudos antes de emitir parecer sobre liberação ou não dos estádios para a disputa do campeonato estadual. São as notícias desta quinta-feira em Mato Grosso do Sul. Vamos falar da seleção brasileira que daqui a pouco entra em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, falou principalmente do assunto Neymar e a questão da discussão que ele teve com o Cavani por conta das bolas paradas. Vamos ouvir o técnico brasileiro. Se eu tenho um pouquinho de credibilidade, eu vou dizer, eu te dou a minha palavra de honra, que eu não busquei nenhuma informação de fora. Por quê? Porque para mim o mais significativo são as ações, independentemente dos problemas. E o que para mim ficou emblemático, e eu assistindo o jogo eu vibrei, eu vou te dizer o que foi. Quando meteram uma bola para o Neymar deu de letra, deixando o Cavani na cara do gol. Eu vibrei.
Quando o Neymar faz o gol de pênalti e aponta para o Cavani e abraça, isso eu vibrei. Quando o Cavani recebe a assistência do Neymar e aponta para o Neymar, isso eu vibrei. Sabe por quê? Porque não é aquela situação egoísta do eu sou o cara, eu posso... E que às vezes em todos os locais problemas acontecem. Mas a grandeza do dizer assim, ó, o meu gol foi da tua assistência. O meu gol foi porque tu abriu uma possibilidade minha. Isso é senso de equipe, isso é grandeza, isso eu vibrei. Não busquei informação, não conversei com ele, não conversei com ninguém. Mas os meus olhos me fizeram vibrar. Tá aí o técnico Tite, que fez 3 alterações na seleção brasileira, que vai enfrentar a Bolívia nesta quinta-feira em La Paz. Lateral esquerdo, Alexandre, Thiago Silva, zagueiro, vai entrar, e também o meio atacante Felipe Coutinho foram confirmados. Provável Brasil para o jogo de daqui a pouco: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alexandro, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Esse é o time que encara o time da Bolívia às 16 horas. E na terça-feira a seleção brasileira fecha a sua participação contra o Chile no Allianz Parque. O Londrina é o campeão da Primeira Liga. Nesta quarta-feira, jogando no Estádio do Café, o seu estádio, o time bateu nos pênaltis o Atlético Mineiro por 4-2 após empate em 0-0 no tempo normal. Segundo título nacional da equipe do Londrina, primeiro tinha sido em 1980 a Taça de Prata, equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Mineiro realmente só vai ficar com o Campeonato Mineiro, que ganhou sob o comando do técnico Roger. Time completo do Atlético, os melhores foram a campo: Fred, Robinho, Vitor, todo mundo à disposição do Oswaldo Oliveira foi a campo. O time não passou do empate sem gols, e nos pênaltis o Cleiton, ex-Corinthians, e o Rafael Moura perderam. Quem pegou e foi o herói foi o goleiro César. Vamos ouvir com a narração de Vanderlei Rodrigues, da Rádio Paiquerê, o título do Londrina nesta quarta-feira da Primeira Liga. Tá na hora do Atlético errar, hein, ô Valmir Martins? Tá frio o Cleiton, né? Entrou, não fez nada. Vou secar com mais fervor. Eu acho que é esse que vai perder. O César vai pegar. Tô sentindo que o César vai pegar. Tem clima de defesa, solta no ar do Estádio do Café. Cleiton pra bater. César pra defender. Vem Cleiton, correu, bateu. César! Todos os deuses para fechar esse gol espetacular. Esse menino é um monstro de goleiro. Oh, Lúcio Flávio! E ele acertou o canto, Vanderlei. O Cleiton bateu forte, mas a meia altura. O César caiu, quase que caiu encaixado com ela. Espetacular a performance do César. O Londrina tem a chance agora de fazer o 4º gol. Zagueirão, capitão Dirceu na bola. Se o Londrina não errar mais, levanta o caneco. Dirceu vem para a batida no pênalti. Vitor para defender. Atenção, Dirceu para bater. O 4º pênalti do Londrina. Preparou, Dirceu tem que guardar, bateu. Gol, 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 gol. Gol do zagueiro Dirceu. O Londrina está por um pênalti para fazer história, para entrar para a história, Tata. E de novo o Vitor acabou indo na bola, passou por ele, bateu lá no fundo. Dirceu, mesmo contundido, foi lá e conferiu. Impressionante a semelhança do pênalti que decidiu a semifinal contra o Cruzeiro. Ela passou embaixo do Rafael naquela oportunidade. Olha, as coisas estão caminhando para o título alviceleste. Quem bate, Lúcio? Rafael Moura. Se errar, o Londrina é campeão. Se o César pegar, o Londrina é campeão da Copa da Primeira Liga. E agora, Vanderlei, segura o grito coração aí. Atenção, meus amigos, correu César! Pra história! Fazer história! Estremece o Estádio do Café César! O monstro iluminado goleiro!
bate forte na noite dessa quarta-feira. Um peito é pouco pra aguentar a emoção. Eu vejo gente se abraçando, eu vejo gente chorando. O futebol é capaz de unir corações. Abrace a sua namorada se você brigou com ela. Se você brigou com a sua esposa, abraça ela também. Porque o futebol une corações. E esse Londrina é gigante. Gigante, gigante, gigante. É campeão Rodrigo Linhares. É campeão nacional, Vanderlei Rodrigues. Eu falei pro César, você vai brilhar muito. Vamos lá, Lúcio Flávio Tadinha. Muito bem, vamos falar da reunião que aconteceu nesta manhã na sede da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, 8 clubes estiveram presentes. Dos 10 remanescentes da Série A, apenas 7 de Setembro e Naviraense não enviaram representantes que participaram da reunião administrativa. Não é um pré-arbitral nem um arbitral. É uma reunião para se definir, para passar aos clubes como foi feita a adequação do calendário da CBF em relação ao futebol sul-mato-grossense. Foi debatida uma possível mudança no formato do Campeonato Estadual, que atualmente tem 12 clubes divididos em 2 grupos de 6. Na primeira fase eles se enfrentam em turno e retorno, os 4 melhores avançam para o mata-mata, o último de cada grupo é rebaixado. Foi debatido nesta quinta-feira uma mudança para 3 grupos com 4 equipes. Na primeira fase se enfrentam em turno e retorno, os 2 melhores de cada grupo, mais os 2 melhores terceiros colocados, avançam para a segunda fase. O último de cada grupo vai disputar o torneio da morte. Na segunda fase, os times se enfrentam, eles serão divididos as 8 equipes que restaram em 2 grupos com 4 equipes, em turno e retorno, ficando os 2 melhores de cada grupo para fazer a semifinal em mata-mata e a decisão em mata-mata. No torneio da morte, a disputa seria em turno e retorno, e o campeão desse torneio da morte escaparia do rebaixamento. Nós conversamos com o presidente da federação, Francisco Cesário de Oliveira, que falou sobre a reunião acontecida nessa manhã. Vamos ouvi-lo. Eu acho que isso já é um praxe da federação, né? Nós nunca fomos para um conselho arbitral sem que antes haja essa, eu diria assim, essa prestação de conta dos nossos presidentes. Isso é o motivo que nós temos, porque nessa reunião eles falam as coisas boas e falam as coisas que poderão ser corrigidas para 2018. Muito tranquilo, eu acho que é uma reunião pacífica, uma reunião onde todos os presidentes, né, tiveram a oportunidade de falar, e a federação continua, né, agora nesse aguardo para o próximo dia 15 de novembro, quando nós, aí sim, vamos fazer o nosso conselho arbitral, e daí sairá a definição final do nosso campeonato. Foram feitas várias propostas, já pensando no conselho arbitral do dia 15, realmente uma reunião preliminar. Há uma possibilidade de termos um campeonato diferente no ano que vem? Sim, existe mesmo, porque nós temos essa possibilidade dessa mudança. Durante esses períodos, alguns dirigentes se manifestaram, mas quando nós analisamos essas propostas, eu sempre recomendo que o dirigente, ao apresentar sua proposta, apresente também a solução de custo de campeonato. Porque às vezes você tem uma possibilidade muito grande de ter patrocínios, fazer um campeonato longo, e outros sem patrocínio e terem que cumprir. Então, é um jogo aberto, né? Um jogo onde teve 3 propostas, das 3 propostas aí, eles levarão para a sua cidade, levarão para as suas diretorias, e até o próximo dia 15, nós estaremos aí, no caso dessas propostas, para ver qual que vai ser viabilizada. A única recomendação da federação por parte da diretoria é que eles sempre busquem, nas suas propostas, apresentar uma parte de regionalização, onde o campeonato possa iniciar com um custo, ter um custo intermediário e ter o custo final para cada equipe. A gente sabe que o governo é preponderante na ajuda ao futebol. Qual o tamanho do prejuízo do campeonato começar mais cedo, presidente? É sempre a questão de ter que agilizar os documentos. Por exemplo, nós estamos aí a menos de 15 dias para iniciarmos um campeonato da Série B. Os promotores têm 60 dias para analisar os laudos, e nem os laudos de Três Lagoas, nem de Nova Andradina, nem do próprio Douradão
né, estão em condição de serem liberados no momento. Então nós corremos um risco muito sério de repente temos que retardar o campeonato da Série B e nós não podemos de forma nenhuma pensar assim no campeonato da Série A em razão de termos um canal de televisão que faz os jogos ao vivo, né? Temos aí uma participação do governo que vai manter a mesma proposta de ajudar as equipes com hospedagem, alimentação, arbitragem. Temos o nosso parceiro Cagiva e temos aí a parceria da TV Morena. Então, são coisas que nós não podemos deixar para discutir isso em última hora. Eu quero, desde já, dizer que os nossos patrocinadores, tanto da Bola Cagiva, como o nosso patrocinador Master, o Company, já está tudo acertado, tudo previamente acordado entre federação, e eu vou transmitir isso para os dirigentes para que eles, pelo menos, saiam sabendo que a nossa parceria continuará como foi até o ano de 2017. Corumbaense, para a gente fechar, qual a sua preocupação com o Corumbaense, vista essa questão política do estádio lá em Corumbá? Até porque não tem só o Campeonato Estadual daqui 45 dias, mas tem Copa do Brasil também em Série D. Não, eu fiz uma reunião à parte com o presidente do Corumbaense e o seu diretor, né, que estava com ele acompanhando, e disse da seriedade. Hoje, Corumbaense não pode pensar como corumbaenses tão somente. Corumbá hoje representa Mato Grosso do Sul. O futebol do Mato Grosso do Sul hoje está toda ela voltada para Corumbá, para o corumbaense por questão de conquista, né? Então eu acho que nessa hora nós temos que falar por Corumbá pensando em Mato Grosso do Sul. Então eu espero que tanto a Liga de Corumbá como o prefeito municipal haja um entendimento e que não prejudique o corumbaense em momento nenhum nas suas competições, mesmo porque a beleza, a conquista da torcida do corumbaense hoje é uma oportunidade que nós vamos ter de Mato Grosso do Sul homenagear a cidade de Corumbá, seus torcedores e principalmente termos das autoridades de Corumbá a certeza que o Corumbá vai estar presente, muito bem representada na competição, tanto da Copa do Brasil como da Série D. Muito bem, tá aí então o presidente da Federação, Francisco Cesário de Oliveira. Vamos aguardar dia 15 de novembro arbitral para definir se teremos mudanças ou não no formato do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Nós conversamos também exclusivamente com o presidente da SERC, o João Félix Bocelli, que falou com exclusividade da ação que está movendo contra o Comercial no Estadual Sub-17. Vamos ouvir o presidente da SERC. Muito bem, você que está ligado no Futebol na Canela, nós vamos conversar com o presidente da SERC, a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão do Sul, o João Félix, que vai falar conosco sobre a situação do Sub-17. Afinal de contas, a SERC impetrou no tribunal a denúncia contra o Comercial. Félix, em que a SERC se baseia nessa denúncia para ficar com a vaga na semifinal? Tudo bem? Tudo bem, ouvintes do Futebol da Canela, meu grande ídolo Thiago, né? É uma pergunta bem simples. A SERC se baseia, para ter feito o que fez, na irregularidade que constatou. Eu posso tanto olhar para a direita como para a esquerda. O que acontece? O regulamento é muito claro sobre o número de atletas que devem constar no BID. São 30 atletas. Alguém postou, o Comercial tem 30 atletas, sim. Tem 30 ali. Mas ele poderia ter 33. É que 3 foram retirados. E esses 3 meninos estiveram em campo de jogo nos 4 primeiros jogos do Comercial. E depois eles foram substituídos. E eu entendia, inclusive, que nós fomos até o tribunal por uma questão de orientação da federação, que buscássemos os nossos direitos, supostos direitos, embora ela própria admitisse a irregularidade em documento que o clube tem em mãos. Tá? Nós entendíamos que era simplesmente uma decisão burocrática, técnica, administrativa da federação. Cumpra-se. Entendeu? Daí nós fomos obrigados a buscar entrar até o tribunal. Me parece, tá? Antes disso, eu falei assim, a federação que provoque o tribunal e comunique o tribunal meramente da sua decisão administrativa e técnica. Acharam que não. Pois bem, a federação foi obrigada também a encaminhar ao tribunal
porque ia incorrer numa gafe muito grande se não fizesse isso. Mas posterior a nós já termos entrado com a ação no tribunal. Então, é muito simples. Se eu olhar para a minha esquerda, eu vejo o Comercial com 33 jogadores no seu bid, se voltarmos àquele usando 31. Se olhar para a minha direita, ele está com 30 e jogou 4 jogos com jogadores irregulares que não constam seu bid. Então, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Essa é a verdade. E Félix, o mais importante, até porque a Procuradoria já aceitou, né, tem a publicação do despacho nesta quinta-feira, acatando a denúncia, dando prosseguimento ao processo, mas quando você, o Departamento de Futebol da SERC, descobriu essa irregularidade? O que acontece? Quando nós íamos enfrentar uma equipe, eu pedia que me fizesse uma devassa em todas as súmulas dos jogos anteriores, o controle de cartões e tinha o bid e imprimia o bid. Nós imprimimos o bid antes do jogo do Comercial e o pessoal começou a checar e encontrou jogadores que teriam jogado que não estavam no bid, tá? Isso é evidente que então alguma coisa equivocada estava. Nós entramos em contato, mandamos um ofício para a federação para questionar o porquê e o que teria acontecido, e aí se percebeu essa digamos assim, essa falha dos diretores, das pessoas que estavam à frente do Comercial, essa falha por boa ou má fé, a mim não interessa, é uma falha. Eles retiraram alguns meninos do bid, dizendo que não tinham jogado, dizendo porque é uma norma. O nosso bid começou com mais de 30 atletas porque puxou os de 2016 e nós selecionamos os que ficariam os 30. Então, nessa hora, eles tiraram sem conhecimento que os meninos teriam jogado ou com conhecimento que os meninos teriam jogado. E eu me pergunto como que esses meninos hoje se sentem, né? Esses 4 que foram sacados, não estão mais na equipe. E a federação constatou realmente a irregularidade. Eu entendia que eles deveriam já ter simplificado, nós já teríamos jogado a primeira partida contra o Seduc e estaríamos voltando esse final de semana. E é toda uma burocracia, para mim, totalmente desnecessária. Então, no teu entendimento, é uma questão meramente de julgamento, que a SERC vai herdar essa vaga. E o time está treinando? Como é que está esse trabalho da SERC visando, na sua visão, esse jogo com o Seduc? Veja bem, quando nós constatamos isso, a primeira atitude minha foi chamar meu treinador, o professor Idalino Aguiar Blitz, e falar para ele: você tem interesse de ir ou não? Tá. O clube já está participando, evidente que a gente não entra numa competição para perder, mas também não tem aquela pretensão de, eu vou ser campeão. Ele falou para mim: você viu a situação dos meninos no vestiário? Todo mundo chorando? Eu acho que a gente tem uma obrigação para com eles. Eu falei: então tá bom, vamos comprar briga. E continuou, está motivado, está mantendo os treinamentos normais, como vínhamos fazendo para cada jogo. É isso que eu posso falar. Tá? Agora, não sei, você está me comunicando que o procurador aceitou a denúncia, não sei qual é o espaço para frente. Eu estou muito confiante. Se a gente não tivesse confiança naquilo que faz, é melhor não fazê-lo, tá? Claro que lá atrás nós temos alguns exemplos desse ano mesmo, tristes, que foi o caso da Série A, jogador irregular, que virou uma paçoca, para não falar que virou uma pizza, onde eu acho que o nosso tribunal se apequenou. Eu não tenho receio de falar nesses termos. Eu acho que as pessoas que deveriam fazer aquilo a que elas se propuseram fazer, não aceitar seus cargos, porque eles não foram obrigados, embora eu saiba que tudo também é uma contribuição, mas então que se estão ali é para fazer o que devem, que lhes é de obrigação, tá? Então, é um momento parecido, não sei. Eu espero que prevaleça aquilo que de verdade existe. Não é o caso da Série A desse ano, no caso do jogador Arroz. Não prevaleceu a verdade, não. É uma mancha que o futebol sul-mato-grossense e o nosso tribunal vai levar para sempre. Estou aqui como dirigente falando, sabendo o peso dessas palavras, mas esse é um pensamento do meu clube
tá? E eu não deixo de expressá-lo, não. Para a gente fechar, você se sente culpado pelo que aconteceu no caso do Eduardo Arroz? E se você acha que é uma injustiça o Eduardo Arroz ter atuado de maneira irregular e o Operário ser premiado com uma vaga em competição nacional? Há pouco eu dei uma entrevista falando do futebol sul-mato-grossense. Quem sabe por causa disso o nosso futebol não é levado a sério. Tá? Não tenha dúvida que você cometeu uma grande injustiça. Nossos procuradores foram omissos, eles tendo conhecimento, eles deveriam ter denunciado, não interessa, denunciado a situação da irregularidade em todo o campeonato. Isso não tem qualquer jurista de bom senso desportivo pensa assim. Não foi o nosso caso, não. Tá? Nossos procuradores foram omissos, infelizmente o nosso tribunal se apequenou nesse momento. Tá, se houve clubismo, se não houve, qual foi o motivo, a mim não interessa, o fato é esse. Tá? Houve uma grande injustiça sim com o nosso futebol e nós vamos pagar o preço ainda. Félix, obrigado por nos atender, boa sorte aí no julgamento. Tudo indica então que vamos ter semifinais só com times do interior. Complementando a tua pergunta, me sinto culpado sim. Sou o presidente da SEC para defender os seus interesses. Fui omisso, tá? Acreditando que uma ação que já o comercial teria impetrado daria resultado. Hoje eu me sinto culpado, não exerci o meu papel como presidente, tá? Infelizmente, fui o bobo da corte dessa vez. Um abraço, boa sorte. Obrigado. Tá aí. Tá aí, portanto, o presidente da SERC falando coisas fortes contra o tribunal, contra o Operário, sobre a irregularidade. Vamos aguardar agora o julgamento do estadual Sub-17. Vamos fechando por aqui. O futebol é a nossa paixão desta quinta-feira. Continue participando conosco. Mande o WhatsApp para 984526096. 984526096. Participe pelo Facebook do Thiago Lopes de Faria, mande para o seu e-mail para futebolnacanela@gmail.com ou participe pela hashtag Futebol na Canela. A gente lê a sua mensagem no dia seguinte. Amanhã, com exclusividade, vamos trazer a palavra do presidente do Novo Operário, Américo Ferreira, que concedeu entrevista exclusiva para o Futebol na Canela. Grande abraço a todos, cuide-se bem, vamos curtir a seleção brasileira e vamos secar a Argentina hoje no jogo dos desesperados. Futebol é a nossa paixão.